Boa noite a todos. Hoje, 25 de maio, domingo, estamos iniciando mais um NEP Alcione, com gratidão e muita alegria. Hoje, com o estudo de Maria, nós estamos na profecia de Miqueias e hoje iremos ver o versículo 3 do capítulo 5. Gratidão a todos que estão aqui presentes, a todos que irão assistir em momento oportuno. Que sintam o amor e a paz de Maria. E para começar nosso estudo, eu vou ler um trecho do livro O Espírito da Verdade. Eu só preciso tirar. Pronto. Capítulo 50 de Chico Xavier e Espírito de André Luiz. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual o anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea celeste na mulher de todas as condições define o inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento, maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada, misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam as chaves de controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos do peito. Não surge o berço de vosso coração, por acaso, mantendo-vos assim, vigilantes e abnegados, na certeza de que muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens. Todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, convido a todos a serenar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, a sua mãe, a nossa mãe Maria, a Deus,
e agradecer esta oportunidade bendita que estamos tendo de estudar e de aprender um pouco mais sobre a Mãe de Jesus. Pedimos a permissão para iniciar esse estudo e que as luzes aqui semeadas, elas possam alcançar o coração de todos os nossos irmãos que se encontram em aflição, em necessidade, em desamparo e com incertezas. Pedimos ainda a todos que não puderam estar aqui presentes, que possam sentir também o amor de Maria, à luz desse estudo, bem como os nossos familiares, amigos, irmãos menores, e que assim seja, damos início ao nosso estudo. Boa noite. Vou compartilhar aqui a tela do estudo de Maria. Hoje a gente estamos entrando na reta final dessa profecia, né? Então, o próximo domingo será estudo de Maria com o encerramento desta profecia. Estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Agora em tela cheia, né? É, então, hoje nós iremos. Ai, eu abri o compartilhamento errado. Não, quer dizer, é o Ele está mesmo lá no final. compartilhamento, ele É. está na sequência, mas eu preciso vir aqui. Eu abri o estudo da semana passada. Aqui. Não, é aqui. Pronto. Agora sim. Então, nós estamos no versículo 3 da maioria das Bíblias, né? Como a gente já conversou sobre essa questão de que em alguns versículos este é o 2 e em alguns nós estamos no versículo 3. Então, por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz, e então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Alguém quer fazer alguma outra leitura de alguma outra versão? Engraçado, porque aqui que eu tenho do Ferreira de Almeida, no lugar de abandonará, os entregará. É, é, tem os entregará, tem essa diferença. Por isso, também a gente encontra algumas versões como portanto. É, a parturiente que dará à luz, a gente às vezes encontra como aqui está em dores, e o restante está tudo mais ou menos igual. Então, tem essas as diferenças nas traduções. Então, antes da gente mergulhar nessa, eu não estou vendo ninguém que eu diminuí o rosto de vocês para poder enxergar a tela inteira, tá? Então, quando alguém quiser falar alguma coisa, por favor, pode abrir o microfone. Eu não sei se eu vou conseguir ver as mãos. Então, antes da gente mergulhar neste versículo, né?
a gente vamos nos deter no cenário, né, onde tudo começa. Então, Wesley Caldeira, no livro da Manjedoura, Emaús, no capítulo 6, ele vem, ele nos conduz, né, a Belém, essa singela aldeia que se torna o palco do cumprimento dessa promessa, né, dessa promessa divina. E lembrando, né, Belém quer dizer casa do pão, e dos pomares Efrata, que quer dizer rica em frutos. E lembrando o estudo anterior, né, que embora Belém poderia parecer insignificante, mas ela se tornaria o centro desse plano redentor de Deus, né? Então, assim, a gente consegue compreender essa um pouco mais com profundidade essa conexão espiritual unindo esse contexto histórico com essa promessa de do Messias, um milênio, né, antes de Jesus. E aí a gente vai para a gente quando a gente pensa nesse versículo, nós vemos o tempo. Então, logo no começo do versículo tem o tempo, a gente a gente tem o por isso ou o portanto, e isso em termos, isso na exegese, ele quer dizer um termo de conclusão, né? Então, esse tempo essa Miqueias 5:3, esse versículo, ele não só vem falar de um local, mas de um marco na história, esse tempo que, que ele vem se desdobrar, e aí ele traz também, e ele os abandonará até. Então, é uma outra expressão de tempo. E aí, o tempo em que a parturiente dará à luz a um filho. Então, nesse tempo que vem destacado pela nessa profecia de Miqueias, o versículo ele nos traz algumas expressões importantes. Esse, portanto, como um termo de conclusão, né? Ou seja, ele vem nos dizer que esse abandono não é um fim em si mesmo, mas ele tem um propósito. Deus, ele não permite, ele permite o abandono por um tempo, até que a promessa de Miqueias venha se cumprir, que é o nascimento do Cristo, o nascimento do Salvador, né? Então, esse abandono não é definitivo, ele é um caminho para a restauração, ele é um caminho. E quando fala ele os abandonará, é uma expressão, essa expressão de tempo indica que há um limite para a dor e o silêncio de Deus, né? Esse silêncio que traz. E quando a gente pensa nesse silêncio, Deus permite o silêncio e a espera até o momento certo. E aqui o tempo é o do nascimento de Jesus, o tempo da restauração, da esperança, e Maria, como mulher, como mãe, ela vem representar essa espera e essa promessa. E assim essa profecia, ela vem nos lembrar que mesmo na dor e mesmo no silêncio, tem um propósito e tem um tempo certo para fazer a luz brilhar. E aí a gente chega nesse ponto em que essa promessa, essa promessa de Miqueias, ela vem se ligar. Eu trouxe esse texto do Kardec, que ele vem ligar justamente com a nossa realidade como espíritas.
Se o versículo de Miqueias ele nos apresenta um tempo de espera até o cumprimento da promessa, esse mesmo princípio ele se reflete ao nascimento do Espiritismo, ao nascimento e na evolução do Espiritismo. E Kardec ele vem nos lembrar na Revista Espírita de 1868 que que o espiritismo ele ele é como uma árvore que foi plantada pela providência divina. Então, Kardec ele vem nos dizer que nós não devemos pedir as coisas senão o que elas podem dar, à medida que estejam em condições de produzir. Isso quer dizer o quê? A gente não pode exigir de uma criança que ela realize tarefas que é de um adulto, que é ou uma árvore recém-plantada que ela produza frutos de imediato. O espiritismo, ele também teve esse tempo de gestação. O seu nascimento, ele foi marcado por silêncio, por espera, e se deu no momento certo, sob a inspiração divina. Então, também houve essa gestação. E o tempo, esse tempo que Miqueias nos traz, e o tempo do amadurecimento do próprio Espiritismo, nos mostra que as grandes obras de Deus, elas têm o seu ciclo natural, elas têm um ciclo de silêncio, de dor, de paciência, e até vir o nascimento da luz, até vir essa renovação no momento certo. Então, mesmo nos momentos de aparente silêncio, existe um tempo para a luz ser gestada. Como no Espiritismo, que ele não surgiu de repente. Imagina naquela época de Jesus, se ele também trouxesse a luz do Espiritismo. Então, tudo tem um momento certo. E o que que a gente precisa reforçar? Que nesses momentos de silêncio, nesses momentos de gestação, o que que a gente precisa reforçar em nós? A nossa paciência, a nossa fé que a gente deve cultivar, tanto na nossa vida pessoal, quanto na missão da gente divulgar o evangelho, da doutrina espírita. Eita, desculpa. Tá, tá geral? Tá grande? Tá, né? Tá um slide Então, só, mas ele tá pequeno. Mas para nós então tá bom. Tá bom. é que vocês estão vendo a tela agora. Agora Uhum, sim, né? Agora sim. uhum. E essa espera, o tempo, o que que o tempo leva, né? O tempo leva à espera do Cristo. Então, depois que a gente reflete sobre esse tempo de espera e a maturação também do Espiritismo, que nos ensina que toda luz nasce do silêncio, a gente chega num ponto desse versículo que praticamente nos leva ao coração, ao que eu falo, ao coração desse versículo, que é o centro da fé, o tempo da espera do nascimento do Cristo, que é o verdadeiro cumprimento dessa promessa. Então, o tempo nessa promessa de Miqueias nos leva a, ao Cristo como filho de Davi, né?
como ele é o filho de Davi, que ele é ligado a Belém, né? Davi é ligado a Belém, ele, ele é anunciado em Belém, o pastor que cuida do rebanho e que é o mediador da aliança. Então, Cristo é, é o mediador da aliança que vai trazer os irmãos de volta, que vai trazer os exilados de volta. E é o que o Cristo nos ensina, né? Que é o que Deus nos ensina, que essa resposta a esse tempo de espera, ao cumprimento das promessas feitas desde os profetas, né? É o Cristo que nos ensina que a dor e o silêncio e a espera, elas preparam o caminho para a luz e para a redenção, né? Então, essa promessa não traz apenas essa realização histórica e espiritual do nascimento de Jesus, mas ele traz esse papel de Maria, esse papel de Maria como essa mãe silenciosa que aguarda a chegada da luz. Então, assim como o Espiritismo precisou do tempo certo para nascer, também o Cristo chegou na plenitude dos tempos. Isso está lá em Gálatas. Gálatas traz isso, que o Cristo ele chegou na plenitude dos tempos. E essa espera, ela é é a expressão maior da pedagogia divina, né? Que faz tudo com amor. E a gente lembra de Saulo, em Paulo e Estevão, né? Quando Emmanuel ele vem reforçar essa ideia de que a espera, a dor e os questionamentos como o de Saulo, né, e de Cristo, quando fala Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Isso são parte do processo do encontro com o Cristo, com a verdadeira luz. Então, há um tempo para tudo. Há o tempo para o nascimento do Cristo, para a volta desses irmãos que estavam exilados. Há essa volta a essa restauração espiritual, até ter o reflorescimento, até ter o florescimento do espiritismo e também nas nossas lutas e esperas pessoais. Então, assim como Maria, ela confiou, assim como o povo esperou e como Cristo veio na hora certa, nós somos chamados a viver com paciência, com fé e confiança e lembrar sempre da pedagogia divina, que é amor. Alguém quer fazer algum comentário por enquanto do que viu até agora? Se leu algo? E esse versículo, ele tem pessoas, tem lugares e tem eventos. Então tem Israel, que refere-se à nação de Israel, né? Tem aquela que está em trabalho de parto, tem ele se refere aos seus irmãos, aos filhos de Israel, ao retorno. Então, tem esse evento do retorno. Israel, ele é a nação escolhida por Deus. Então, ele se refere à nação de Israel, que apesar do abandono e do exílio, é a portadora dessa promessa. Então, Israel, ele representa o povo que espera por essa restauração, por esse cumprimento dessa promessa. E aí também nesse versículo traz aquela que está em trabalho de parto. Quem que é a que está em trabalho de parto, né? Então, simbolicamente, representa a vinda
do Messias. Então, simboliza esse, quando fala aquela que está em trabalho de parto, simboliza essa espera e essa dor necessária para o nascimento do Messias. E essa figura, ela é frequentemente associada a Maria, que deu à luz ao Cristo, mas também representa o povo de Deus, que sofre e espera também a redenção. Quando no versículo fala sobre os irmãos, né? Então, esses irmãos que são referidos, que são citados no versículo, eles referem-se aos companheiros israelitas, né? Que voltarão à terra, que retornarão do exílio e para unificar a Deus. Os filhos de Israel, que também cita nesse versículo, né? São os descendentes de Jacó, os israelitas, né, que também são conhecidos como israelitas, que são os herdeiros das promessas da aliança, e é a continuidade da linhagem, né, mostrando a continuidade da linhagem e o cumprimento dessas profecias. E o evento do retorno, né? Esse evento do retorno é o povo voltando à sua terra natal, à sua terra, e isso é mais do que geográfico, é um retorno espiritual, é um retorno moral, e vem apontar, né, para o cumprimento dessa restauração. E, mais uma vez, a gente, quando vê esse versículo, nós vemos que o abandono não é o fim, mas ele faz parte de um processo que tem espera, que tem dor e tem o retorno. E no centro dessa espera está quem? Está o nascimento do Cristo, que vem ser a resposta a todo aquele sofrimento daquele povo e vem trazer a luz a toda a humanidade. Pastorinho nos traz em Alegria Máxima, ele vem trazer uma visão simbólica e também espiritual sobre esse momento, sobre os momentos de sofrimento e da gestação espiritual que antecedem o nascimento do Cristo e antecedem em nós, né? Então ele vem falar que durante todos os meses de gravidez, quando o buscador já sente em si a presença do Cristo, mas ainda não o encontrou em sua plenitude, a mulher sente dores, tonturas, temores de toda espécie, mas passa a pensar exclusivamente no Cristo, no Filho que vai nascer. É o período de sofrimento que sempre antecede o nascimento do Cristo em nós, denominado pelos místicos como a noite escura. Então, quando a gente pensa nessa noite escura, naquele tempo de dor, de incerteza, que vem antes do nascimento do Cristo, vem simbolizar essa transformação interior e nos mostra que o sofrimento, assim como no trabalho do parto, que, que o pastorino nos traz, ele é parte do caminho para essa alegria, para essa vida nova. Então, é um convite para a gente ter esperança, para a gente confiar no processo divino, que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando parece que nós estamos em noites escuras, assim como Maria esperou, como o povo esperou pelo Salvador, nós somos chamados a esperar, com fé que a plenitude virá.
Alguém quer comentar algo? Lembrando que eu não estou vendo ninguém. E num contexto maior da profecia, Margarida, por favor, minha querida, pode abrir o microfone e falar. Margarida, posso continuar ou você está com dificuldade para abrir o microfone? Bom, então eu vou continuar. Quando você quiser falar, Margarida, por favor, abra o Eu vou microfone. checar por fora aqui. Tá. Então, se a gente for pensar num contexto um pouco maior dessa profecia, ela traz essa promessa de restauração é um chamado à responsabilidade. Então, Miqueias, no contexto dessas promessas e advertências, a gente vê que essa profecia messiânica, ela fala da vinda desse governante vindo de Belém. Pode falar, Margarida. Quer falar agora? Bom, e Miqueias, ele, como a gente já viu lá no começo, né? Ele está profetizando para um povo em crise. E ele vem trazer esperança quando ele vem falar desse futuro rei que vem trazer a restauração. E como a gente já viu, né? A denúncia, as críticas sociais, as denúncias de corrupção. E então vem essa crítica às injustiças e corrupções do tempo. Lembrando que essa promessa messiânica, né, não era algo individual, mas era um chamado para uma mudança coletiva, uma mudança de todos. E como nós vimos já, né, as promessas messiânicas, as profecias, elas não eram um conforto, não eram para confortar, eram um alerta e um convite para mudança, para se tornar parte dessa transformação espiritual. E aí eu vou chamar a Vera, que a Vera, que é a nossa mestra da Joana, né? Que Aí a só chegou Joana, agora. não, daqui, mestra não, né? Mas é a nossa expert em Joana, que a Joana vem falar sobre as crises, né? Então, por favor, minha querida Vera. Não, quando a Silvia colocou o estudo, né, estava lendo o material e estava fazendo lendo o anterior, lendo o da Joana, né? E é muito interessante da gente ver o que a gente pensa de crise, né? Nós, hoje em dia. Crise é problema, crise é sofrimento, é encrenca. Mas crise é um movimento de mudança, né? Olha que Mequeias vem falando isso há muito tempo, mas a gente pode fazer uma reflexão em cima também do hoje em dia. Hoje os estudiosos, por exemplo, eles falam que a adolescência é uma crise, porque é uma mudança da infância para a vida adulta. Então, ocorre uma crise, é um momento em que o corpo tem transformações gigantescas na voz, na estrutura, é um detonador de início de várias coisas. Há uma grande mudança e que gera
um certo receio, um certo transtorno. Tanto é que muita gente tem dificuldade de lidar com um adolescente, com a fase da adolescência, porque ela é complexa, ela é dinâmica, e a gente não sabe lidar. Então, quando a espiritualidade vem falando dessa mudança, eu fiquei pensando na mudança como um todo. Veja que nós estávamos numa infância espiritual. Será que agora não estamos numa adolescência espiritual? E aí gera uma crise. Joana já fala aqui que a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, que faculta um melhoramento, um aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigma. Então, assim, nós temos crises no corpo físico, psicológica, de conceitos, da sociedade como um todo. Quantas crises nós temos? E como é que nós estamos lidando com essas crises? Ou seja, com essas mudanças. Eu essa semana passei num lugar, uma grande loja que está vazia há um tempão, está para vender, para alugar, uma coisa assim. E, como muitas lojas aqui, ela é toda de vidro na volta. Vira e mexe tem um vidro quebrado. Eu passei esses dias, gente, arrebentaram todos os vidros. E aí tem um cano jogado no chão. E aqueles vidros todos patifados. O que eu vi ali também por outras coisas que estavam na volta? Alguém, num momento de loucura, no meio da madrugada, talvez uma pessoa drogada, bêbada, muitos que estão em situação de rua, aquela fúria, aquela vontade de agredir o outro para descontar uma dor que está em si, uma inabilidade de aceitar mudanças, de aceitar diferenças. A gente, por outro lado, que trabalha com pessoas em crises emocionais e psicológicas também, o quanto o ser humano sofre por não conseguir controlar a vida, a ele, ao seu corpo, à sua situação, ao outro. Um total falta de controle, oriunda, com certeza, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E nós, hoje em dia, estamos numa crise severa psicológica na sociedade. Há uma crise. E a gente percebe a falta de um vínculo, um link com uma espiritualidade, com algo superior, com algo que justifique. E, gente, as pessoas estão numa crise muito severa, o não aceite da vida como ela é. E aí, se a gente para, nós aqui, né? No nosso caso é diferente, a gente está estudando a reencarnação. Então, nós podemos olhar, ter um outro entendimento. Mas essas pessoas não têm esse olhar, não têm. Então, quando vem esse revés, quando vem essa crise, né, que aí a crise dele é crise, que provavelmente está ali para um ajuste, para um aprendizado, para uma modificação, e a pessoa não aceita. Não aceita, não aceita, e aí vem os momentos de fúria,
vêm os suicídios, vêm os crimes bárbaros que acontecem. E nós, como estamos nós? Como nós estamos nessa espera? Como é que nós estamos lidando com a nossa adolescência? Quanta coisa está mudando. E olha, essa profecia lá, não sei quantos 1000 anos atrás, fala de uma mudança que vem o Cristo trazer, e hoje ainda estamos nós tendo crises na dificuldade de compreensão dessa mudança. E há uma necessidade da gente ter esta atenção, observar isso, porque há essa mudança, e Joana, esse capítulo aqui, depois, acho que Silvia já colocou no grupo, né? É muito interessante como nós não estamos fazendo essa administração da crise, ou seja, a administração da mudança. Nós não queremos crescer, nós não queremos viver numa sociedade melhor, não queremos ser melhores. Há necessidade desta mudança, da fase que nós estávamos, primitiva, arcaica, para novas fases. Muita coisa não cabe mais em nós. Não é só a calça dos nossos 15 anos que não entra mais em nós. É muito conceito, muito padrão, muita postura, muito comportamento. Não cabe mais em nós. Então, nós precisamos observar essa mudança, como nós estamos reagindo a essa crise para poder ter resultados, como ela diz, resultados mais saudáveis e práticos. A rebeldia, a revolta contra a vida não ajuda. E aí acabam transformando em grandes doenças, muito sofrimento, muito. E não é sofrimento daquela pessoa, é um sofrimento de um grupo que vai escalonando, vai alcançando a família, o grupo social, a sociedade como em si. Porque um caso de suicídio inteiro, dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, ele impacta muito. Então, essa mudança, a gente precisa estar mais atento, observar ela. Como é que eu estou lidando? Como é que eu administro a minha adolescência? Será que a gente ainda quer estar na infância? Ou será que a gente quer dar um salto, chegar lá à frente, à perfeição, à vida adulta, a ser anjos, sem esse caminhar momentâneo que a gente precisa passar? Toda grande caminhada, ela vai começar com o primeiro passo. E subir escada não é fácil. Exige esforço, exige demanda, saber pisar, e cansa às vezes. Mas a gente precisa ir exercitando para poder fazer com mais facilidade essa mudança. É bem interessante de ver, depois, se puderem ler esse capítulo 2 lá da Joana, vão ter uma visão também mais ampla, né? E a gente traz para o dia a dia, para poder ter um pensamento como é que nós estamos. Observem na volta como há essas crises, esses surtos, essa rebeldia, né? E, por outro lado, muitos estão conseguindo gerenciar a sua adolescência espiritual. Vamos passar à frente, senão a gente embola, né, Silvia? Cadê você? Tô Silvia aqui. levantou para ir lá. Pensei que Não, tinha tô fugido. aqui. Não. E quando você falou, né, a gente enfrenta essa crise com coragem, a gente tem que enfrentar com compaixão, com fé. E a crise, né, pensando só nessa
questão de Maria, a crise, seja ela do espírito, da sociedade, da alma, é como esse ventre que carrega a esperança de novos dias, né? E a Vera também falou de um movimento, né? E esse versículo, ele tem um movimento cíclico e transformador. É a estrutura literária que a gente viu lá na primeira parte, né, do estudo de Maria, né? Então, esse versículo, ele reflete um ritmo sagrado, marcado por três momentos essenciais: a entrega, a espera e o retorno. Então, essa dinâmica é o reflexo da jornada espiritual do povo de Israel, mas é também da nossa própria caminhada interior. Então, assim como Maria e o povo de Israel enfrentaram momentos de incerteza e aparente abandono, nós também atravessamos períodos de silêncio, períodos de dor, mas é preparatório. É preparatório. Então, essa entrega, esse silêncio e essa gestação e espera dessa parturiente que dará à luz é uma metáfora desse tempo de espera que a gente tem que ter confiança, que a gente tem que ser ativo, onde que a dor é sempre o prelúdio da alegria. E a crise, pensando nesse ventre, né? Pensando no. É o útero de novos começos. E, e isso se aplica a todos nós. A todos nós. E eu vou passar rapidinho aqui sobre as palavras-chave em hebraico, né? Que vem revelar um sentido um pouco mais profundo de alguns termos, né? Então, esse entregar é entregar, abandonar temporariamente. Então, essa raiz, ela vem trazer essa ideia de dar, entregar ou permitir que aconteça algo. E sabendo que essa entrega não é definitiva, mas ela é parte de um processo maior. E a outra palavra, né, que é o Yoledá, que é o que representa, que vem representar as dores do parto, né? Essas, e é uma ação feminina singular. Então, ela representa tanto o sentido literal de uma mulher em trabalho de parto, quanto esse sentido mais simbólico da Jerusalém, que era Sião, né? Então, desse Sião, que era a Jerusalém, ou a própria essa comunidade remanescente. E aí a gente vê o Sherit, né? Esse Sherit, que é uma que é o remanescente, quer dizer, né? Na leitura judaica, é o remanescente. E esse versículo, né, ele vem trazer esse contexto mais profundo desse abandono que não é um fim, mas sim esse aparente abandono, mas é parte de um ciclo que vai nos conduzir à restauração. E quando a gente pensa, aqui os retornarão, né? É um verbo, esse verbo, shuf, que traz o retornarão, ele implica não apenas a volta física, mas é o retorno espiritual da fidelidade, da moralidade,
ligando a promessa à restauração, né? E o até que a gente já viu lá no começo, né, que indica tempo, né, indica esse período de prova e espera que precede a restauração. E a superação de um tempo de aflição, né, que é a figura do parto, e para o surgimento de algo novo e promissor. E aqui, em Seara da Fé, né, então a gente viu, né, essa estrutura, essa, essa leitura do tempo, né, do movimento, e Seara da Fé vem trazer para a gente, né, Chico Xavier e Maria Dolores, né, que a hora para tudo. Então, essa tensão entre esse juízo e a misericórdia, essa entrega, tem esse propósito redentor. A mulher que dá à luz representa o cumprimento das promessas, sugerindo que o sofrimento é um meio para a redenção, não o fim. Então, essa citação de Maria Dolores, quando ela fala que a hora de plantio e a hora de colheita, que na terra a expectação é marca em tudo, e nela escreve o tempo, o sábio amigo e mudo, trabalhar, esquecer, esperar e esperar. Essa citação, né, essa situação, essa citação de Maria Dolores nos recorda que há esse tempo para cada coisa. Então, como na gestação, o tempo da espera, ele é marcado por provação e por confiança. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que enxergar. E o vídeo que eu falei, né, que eu estava vendo no início, do Arthur, ele vem falar da dor, ele vem falar da revelação da dor, que são os últimos capítulos do livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, esses últimos dois capítulos, que fala da dor e da revelação que vem da dor, e com a mensagem de Maria Dolores, né, nos inspira a perseverar e a confiar. E a gente compreender a função da dor na criação. E a gente começa a enxergar essa função da dor com os olhos do Espiritismo, que a gente começa a compreender. E essa dor são raras as pessoas que conseguem compreender a dor. São raros os que conseguem ver a dor, né? E é trabalhar, como Maria Dolores termina, né? Esse trecho. Trabalhar, esquecer, esperar e esperar. É a espera. E Maria Rita quer falar? Ou está apenas com o microfone aberto? Então, a leitura judaica desse versículo, né? É Sião, que é Jerusalém, né? Como uma mãe em parto. Então, essa tradição, essa leitura judaica, ela reconhece que Sião ou Jerusalém é como uma mãe espiritual do povo. Ué, o que aconteceu? Alguém viu isso ou somente eu, essa cortina que fechou?
Nossa, a cortina Nós como um vimos sim. relógio. E Que um tá? relógio Alguém tá será aí. que colocou? Alguém que eu tô vendo esse relógio, eu não sei do que significa, eu até assustei, gente. Bom, eu vou continuar. Eu espero que não apareça mais nada de. Até me perdi aqui. Então, eu acho que eu estava na. Será que. Na leitura judaica, né? Daqui. Então, esse Sherit que eu falei, né, lá no começo não, no, no slide anterior, né? Ele traduz esse remanescente, né? Que é esse grupo pequeno e fiel que, mesmo em meio a crises, ao sofrimento, ao exílio, eles permanecem fiel a Deus. E eles são aqueles que resistem às adversidades, esse termo xerite, né? Então, e é por isso eles tornam-se o núcleo da esperança messiânica e da restauração prometida. Então, nesse contexto de Miqueias, esses irmãos que voltarão são o Sherit, são os remanescentes. Então, não apenas é um retorno físico do exílio, mas essa reintegração espiritual e moral do povo ao seu propósito com Deus. E aí, esse Sherit, né? E o André Luiz, ele nos traz as palavras do profeta para o nosso dia a dia, que nós somos espíritos em prova e aprendizado. Então, quando o André Luiz, ele vem falar, aqui nas esferas purgatórias, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias, após malversarem os bens da vida humana. Muitas, por infelicidade da própria ignorância, não puderam acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Entretanto, milhões de pessoas, longe do respeito pela fé maternal que as esclarecia, nos compromissos esposados perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si mesmas, porque o mal infligido ao trem era sempre mal que amontoavam sobre as suas cabeças. E assim que desentrançadas da matéria densa aqui aportam, batidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis, quando não estacionam por tempo mais ou menos longo em furnas expiatórias. A gente não pode perder a encarnação, a oportunidade que a gente tem. Depois de acolhidas em nosso pouso de amor, refazem-se a pouco e pouco, a reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável. A gente vê que, André Luiz, né, que a espera, quer dizer, desculpa, a espera não é uma punição sem sentido, mas é esse convite à reeducação. Esse abandono temporário se revela como uma oportunidade para um novo começar, mesmo nas condições mais difíceis. Então, assim como esse xerit simboliza esse pequeno grupo que permanece fiel e é restaurado, o André Luiz nos traz que essas almas acolhidas em regiões de dor, elas também têm a chance de se reerguer, reencarnando com novos aprendizados. Então, esse texto do André Luiz, ele vem nos lembrar que a paciência diante das crises,
diante das nossas adolescências, diante das nossas criancices. A paciência diante das crises e provações não é passividade, mas tem que ser um ato de coragem, um passo para a transformação do sofrimento em crescimento. E o caminho para a luz, ele passa por momentos de entrega, de espera e transformação. A dor, ela não é um fim, ela é um processo que nos leva à restauração e ao crescimento. A mulher em dores é uma imagem que representa essa humanidade regeneradora. E ela vem simbolizar que, após os ciclos de purificação, o Cristo interno vai nascer. A luz que ilumina a escuridão, aqueles dias escuros. Aí tem Chico, através do espírito, o espírito Candoca, através de Chico Xavier, nos fala no capítulo A Vida é Contada pelos Bens que Praticamos. E o espírito Candoca vem nos falar: façamos o possível e o nosso Pai executará o resto. Ajudemos com o pouco de nossa colaboração e o céu concederá o muito de sua infinita misericórdia. Chico vem nos lembrar que mesmo pequenos gestos de amor e colaboração têm o poder de transformar vidas. Uma ação consciente, um compromisso com o bem, porque é no amor e na prática do Evangelho, na prática da doutrina espírita, que a plenitude ela vem se revelar. E a gente tem a presença de Maria, que é esse caminho para a luz passar por momentos, quando passa por momentos de entrega, de espera e transformação. E aqui é Maria, né, que dá a luz. Em Isaías, que a gente já viu essa profecia também, da Virgem que conceberá. A Maria que de ti sairá aquele que há de reinar até que dê a luz. Então, Maria representa essa fé silenciosa que confia, essa maternidade universal que gera esperança. Maria é essa ligação entre o céu e a terra. É o espírito de alta elevação, cooperadora da missão do Cristo, símbolo da alma que aceita gerar luz, mesmo em tempos sombrios. E na dor do silêncio germina a esperança. Na noite de espera acende-se a luz da transformação. Então, onde parece que Deus se calou, onde está a dor do silêncio, está germinando a esperança. E esses tempos são dores de parto da alma. A Maria, ela nos ensina a esperar e confiar, mesmo sem ver os frutos imediatos. O retorno dos irmãos, dos remanescentes, é também o nosso retorno
ao que somos em essência, filhos de Deus, chamados à luz. O Cristo, ele nasce em nós quando a gente permite que a dor nos regenere e a fé nos conduza à luz. E o texto, e para finalizar, o texto que eu li como leitura de harmonização, de André Luiz também, vem dizer que a dor não nos desanime, mas que a dor venha nos fortalecer. Por maiores que se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, que é a esperança do céu a repontar-vos do peito. Maria, com a sua maternidade espiritual, ela nos ensina a confiar na promessa de Deus. Mesmo nesse tempo de silêncio e de espera. Então, assim como a mulher que dá a luz enfrenta a dor para gerar a vida, também nós somos convidados a acolher com coragem, com serenidade, esses processos de renascimento que vêm nos desafiar. E André Luiz, ele vem nos lembrar: por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso dever. Então, que esse versículo, que essa promessa de Miqueias, essa inspiração de André Luiz, que elas nos fortaleçam para trabalhar, para esperar, confiar, porque não tem como. Todo sofrimento gera luz e toda gestação da alma culmina na luz do Cristo, que renasce em nós e no mundo. E continuamos no domingo que vem. Nós terminamos a. Ah, estava de câmera fechada. Nós terminamos no domingo que vem essa profecia de Miqueias com o versículo 4. Temos alguns minutos. Quem deseja falar? Alguém deseja? Pelo silêncio. Vera quer falar, por favor? Estava apanhando com um bando de tecla aqui e tentando descobrir esse cronômetro, mas acho que eu descobri. Mas tudo bem, descronometrou. Não, eu estava pensando no. Está sem microfone agora, você. Estava pensando nessa espera, né? Que a profecia, o trazer à luz. Por isso que o parto, hoje em dia, todo mundo fala, né? Dar à luz, né? Não é só dar à luz àquela pessoa que está nascendo. No caso de Maria, estava trazendo muita luz, né? E o quanto a gente não tem paciência para a espera de nada. A falta de confiança. Olha aí olha o teu cronômetro aí trabalhando. Tu tá vendo? Enfim.
Nós temos que ter paciência também com a espera de nos adaptarmos com a tecnologia, né? Aí, ok, saiu. Não, tu tá sem microfone, Aquele acho que não fui eu não que apertei, que apertou, não foi Pois alguém que depois eu te apertou falo umas alguma coisas que eu coisa olhei aqui. aqui. Quando Tá. terminar, você fica um pouquinho que a gente olha ali. Mas eu estava pensando na espera, né? Quanto está a nossa paciência, a nossa espera curta. Isso aí é associado com o nosso egoísmo, né? A gente quer tudo para ontem. Desde os milênios, a gente quer tudo rápido. A gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus, que na verdade o tempo de Deus é o tempo de todo o processo natural da vida. O planeta se move, o nosso corpo se move, tudo se move, e tudo no seu tempo. E a gente quer que a coisa aconteça aos saltos, de repente. Só que há necessidade desse tempo, dessa espera, para processar cada mudança, cada transformação que ocorre. E o Cristo sabia dessa espera, dessa necessidade, ou dessa nossa dificuldade de ir se adaptando a novas fases. É muito interessante ver. Está tudo previsto na lei da vida, tudo ali. É a gente estudar e procurar refletir em cima, fazendo as observações na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente, eu acho que consegue compreender um pouquinho mais, né? Ponto. E só para finalizar, né? Se a gente olhar a nossa volta, a gente vê dor em tudo. A gente vê crise em tudo, em todas as formas de vida, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para a dor e a esperar o tempo desse silêncio que gera a dor, né? E não deixem de assistir o vídeo que eu vou colocar no grupo do Arthur, do Arthur sobre essa palestra do sofrimento, sobre o sofrimento, que vem falar muito sobre isso, sobre a revelação que vem pela dor, que vem revelação na dor, não tem jeito. Eu acho que é isso. E a gente precisa aprender a enxergar a dor, né? A enxergar na dor esse plano pedagógico de amor que é o de Deus. Mais alguém com com considerações finais? Podemos encerrar o estudo com semana que vem o último versículo dessa profecia de Miqueias. Aí a gente encerra a profecia messiânica de Miqueias. Gratidão, João. Alguém para fazer beijos, Grace? Alguém para fazer a nossa prece de encerramento? Ou fazer alguma leitura? Quem Vera sabe parece. essa turma que está muito quieta, né? Não, então, tem um texto, mas ele é até, se eu falar, vai parecer tudo que vocês falaram, Pode mas é um falar, texto, pode, então tá, por favor. É de Emmanuel, ele me chama a atenção porque me tocou muito. A gente fez um trabalho com uma família esse final de semana. É o capítulo 119 do Fonte Viva que diz: Eia agora, vós que dizeis amanhã.
Isso está em Tiago 4,13. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durma sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Ei agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Eu achei isso, me tocou muito, sabe? Esse texto. Que assim, a gente tem que dar o tempo às coisas, mas tem determinadas coisas, especialmente aquelas que a gente ainda acredita que não seja suficientemente à altura, a gente deixa de fazer aquilo que a gente, né, precisa fazer. E ficou É isso. perfeito. Encaixou perfeito. Boa noite a todos.